A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o Senhor seja com todos nós e com a sua igreja. Que saudades, que vontade de estarmos todos juntos. Infelizmente, a pandemia nos impede de estarmos congregando, mas ainda que estejamos separados em corpos, em espírito, em coração, nós estamos unidos, não importa a distância que seja, né? Que o Senhor nos dê a graça para mantermos firmes e fiéis, né? E aprendermos a cultuar o Senhor no nosso coração, na nossa casa, fazer da nossa casa uma igreja, uma congregação da nossa família e do nosso coração, um altar ao Senhor. Hoje nós vamos ler a lição 5, que também é o capítulo 5 e 6 do livro de Gálatas, né? Nós vamos ler o título, aliás, é Liberdade Cristã. Vamos ler o texto áureo, que é Gálatas 5:1. E ele diz: Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da escravidão. De novo, Paulo continua a exortar os Gálatas, depois de ter feito todo aquele discurso sobre que eles não precisam ser judeus, que eles não precisam guardar a lei para poder servir a Jesus Cristo, mas que eles são livres em Cristo Jesus. Tem uma diferença. Eu não sou livre para fazer o que eu quero, eu sou livre para seguir a Jesus. Eu não estou mais debaixo do jugo do pecado, então eu não estou mais sujeito à minha carne. Agora eu tenho Jesus, eu tenho o Espírito Santo de Deus que me inspira, que me ensina, que me conduz, né, o caminho que eu devo caminhar. Então, a revistinha começa dizendo uma coisa muito interessante. Não vamos confundir liberdade com libertinagem ou licenciosidade. Não é aproveitar a liberdade em Cristo para dar ocasião à carne e promover o erro. Não é fazer da graça motivo de crescer a possibilidade e vontade de pecar. Então, graça é favor imerecido. Graça é a oportunidade de começar de novo da maneira certa. Graça não é autorização nem licença para pecar. Não é bom confundir as coisas, para que não se dê mal e acabe não vivendo nem o mundo e nem a graça de Deus. Porque aí quer viver o mundo e aproveitar as bênçãos do Senhor. Aí perde a graça e perde o prazer do mundo, porque estava um pé lá e outro cá. Vivia o tempo todo na dubiedade. Então, a liberdade que o Senhor nos dá é para honrar e promover o reino de Deus, ensinar sobre o reino de Deus. O homem não foi criado para ser escravo, para viver aprisionado, né? Mas para viver a liberdade com que Cristo nos libertou. Muitas vezes a gente ouve pessoas dizer assim: mas eu sou livre. Você é livre do vício de pecar? Não dá nome aos pecados. Você é livre do pecado da mentira? Você consegue viver sem mentir? Ou a mentira é um vício, já é um hábito tão natural que sem perceber você mente e acha normal que todo mundo mente? Você é escravo do seu linguajar obsceno ou de linguagem chula, que você vive falando palavrões e para você é tão natural, tão normal, e você acha que Deus não vai se incomodar com isso? Você é escravo do vício do não perdão? Então você não perdoa e acha que isso é normal? Não, isso não me atrapalha, não é pecado. Aí eu não tenho mágoa no meu coração. Aí você vai conversar com essa pessoa e você descobre que ela é vingativa, né? Isso é muito bem visto, principalmente entre casais. Eu vi um casal esses dias brincando um com o outro e alguém falou uma coisa que o outro não gostou e aí o outro disse assim: tudo será lembrado.
E às vezes não conscientemente, mas inconscientemente a vingança vem. E o mais escandaloso, que mesmo aquele ideário de amor puro que o mundo tem de mãe, né? E a gente não vai entrar também nesse mérito, porque tem uma coisa cultural aí nesse ideário de amor sagrado de mãe. A mãe vinga do filho, sabia? Então, há uma escravidão, sim, do pecado, há, sim, um jugo que nós carregamos no nosso dia a dia, no mundo, e não percebemos. Então, nós precisamos, sim, de Jesus para ser libertos disso. E quando nós aceitamos Jesus, então nós vamos nos posicionar para ser libertos e viver a nova vida que Jesus nos propõe. Então, independente daquele legalismo, daquele tentar ganhar o reino de Deus por méritos próprios, que Paulo fala no capítulo 4, aqui ele já está falando também sobre essa liberdade que nos liberta do pecado, do mundo, do sistema que te envolve e tenta te obrigar, te impor um tipo de pensamento, uma escala de valores, um código de conduta que não condiz com aquilo que a Bíblia nos ensina. Então, essa liberdade é que a Bíblia nos fala. Ele não está falando que você está preso entre grades, fisicamente, não. Apesar que existem muitos cristãos no mundo, inclusive até morrendo por causa da sua fé. Mas, às vezes, o seu corpo não está preso, mas a sua alma está aprisionada. O seu coração está aprisionado pela mágoa, pelo ódio, pelo ressentimento, pelo negativismo, pelo mau humor, pela antipatia, pela grosseria, pela depressão, pela tristeza e sabe lá o que mais. Então, Paulo está dizendo dessas coisas. Então, aqui ele entra a carne e o espírito. Quais são as obras da carne e quais são as obras do espírito? Carne subentende-se homem natural, aquele que não é regenerado pelo sangue de Jesus. E é disso que ele está falando para nós. São 22h00. Desculpa. E é disso que ele está dizendo para nós. Tanto é que tem, nesse capítulo 5, ele vai dizendo para nós que essa liberdade é um privilégio, mas é também uma responsabilidade. Ser livre faz crescer mais ainda a responsabilidade diante de nós mesmos, diante dos homens e diante de Deus. Então, eu passo a ser responsável pelos meus atos. Então, agora eu não tenho mais a desculpa de não dei conta. O pecado foi mais forte. Eu fui seduzido. Já não tenho mais essa desculpa. Eu não tenho mais a desculpa de que o homem me obrigou. E eu não tenho mais a desculpa de que Deus não me ajudou ou estava longe de mim. Porque agora eu tenho acesso a Deus através de Jesus Cristo, porque eu sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. O pecado não tem domínio sobre mim. E eu tenho o Espírito Santo de Deus que me ajuda, me ensina, me instrui. Né? E essa liberdade cristã, ela requer uma vida de obediência à verdade. Não à minha verdade. Não à verdade do outro, mas à verdade da palavra de Deus. A doutrina que Jesus nos ensinou. A verdade de Deus. Né? No verso 7, Paulo diz assim: corri bem, quem vos impediu de obedecer à verdade? Então os gálatas iam bem. Esse correr bem é correr a carreira da fé. Então, eles iam bem, realmente se relacionando com Deus, entendendo o que era o evangelho, pregando, vivendo o evangelho, né? Como diz no livro de Atos, caindo nas graças de todo o povo, todo mundo respeitando e dizendo, nossa, que povo diferente. E agora, de repente, eles começam a mudar essa visão. Já não está sendo mais pela fé, já começam a achar que tem que merecer o reino, que tem que trabalhar para pagar essa salvação, que eles precisam ouvir aqueles judaizantes ou viver sobre a lei
para poder agradar a Deus e ser merecedores de Jesus Cristo. Na revistinha ele compara sobre um atleta que se prepara para a corrida, né? Então, se houver algum tipo de negligência nessa preparação, se ele perder o foco, ele não tem nenhuma chance. Então, qual é o foco do atleta? É vencer ou, pelo menos, chegar ao final da corrida, né? Não vamos nem ser muito exigentes, não vamos dizer que ele quer vencer, mas ele quer se comportar como um verdadeiro atleta e ele quer chegar ao final dessa corrida. E assim ele tem que seguir as normas de treinamento. Não dá para dormir tarde, não dá para comer de qualquer jeito, todos os dias ele tem que se exercitar, porque senão ele não vai conseguir cumprir a meta dele, que é ser um atleta. Então, tem normas a seguir. E assim, em várias categorias, não só no atletismo, não só no esporte, no desporto, mas um estudante só vai conseguir adquirir diploma se ele estudar legitimamente, se ele for à aula todos os dias, se ele fizer provas e cumprir o ciclo do ensino Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, superior e etc. Não dá para entrar no primeiro ano e já pular para a faculdade. Tem um processo a ser feito, a ser percorrido. E Paulo diz isso para os crentes da Galácia, quer dizer, não tem jeito, vocês começaram bem e agora de repente estão querendo pegar atalhos. Não tem jeito de pegar atalhos. Há os obstáculos, e sempre haverá os obstáculos, mas cabe a nós vencermos esses obstáculos. Muitas vezes nós queremos ficar livres deles. Esses obstáculos podem ser os problemas do dia a dia, as tentações da nossa carne, os modismos evangélicos, né, que são tantos. Deus não precisa disso, Deus não quer isso de você, né? Vai lá na Bíblia, vai ler. Se a Bíblia não disser, não precisa. Mas se a Bíblia disser, quer sim, Deus quer aquilo sim de você. Então, é essa a verdade que nós vamos seguir. E não tem atalhos. O caminho é um só. É só através de Jesus Cristo, é só através da transformação, de se tornar um novo homem, uma nova criatura através de Jesus Cristo, com o Espírito Santo de Deus ali nos conduzindo como um aio, né? Como uma professora, um professor que está nos ensinando a ser essa nova criatura. As barreiras existem para serem ultrapassadas e jamais para trazerem desânimo. Então, quem desanima em frente às barreiras não está a fim de pagar o preço. Não quer realmente ser um cristão. Se você quer ser um cristão, tem que vencer as barreiras e os obstáculos. Quais são as barreiras e os obstáculos? As tentações do mundo, as vozes que tentam dizer que você não precisa disso, que você você está sendo bobo, que para que você não ter aquele prazer, que Deus está sendo mal, está sendo ruim com você. Né? Então, eu tenho que pagar o preço. Assim como um atleta não vai sair para balada, às vezes numa competição vai ter que se fechar no seu quarto, comer só aquilo prescrito para que ele possa no outro dia estar preparado fisicamente, descansado para cumprir a sua prova. Assim somos nós cristãos. Então, não dá para fazer tudo o que eu quero que dá vontade. Eu vou crucificar a minha carne com Cristo. É um tema interessante, que um dia a gente pode até falar sobre isso. E é o Espírito Santo de Deus que vai me ajudar, me dar força para resistir a essas tentações. E eu agora entendo que eu não sou mais a velha pessoa. Eu gostava muito de Coca-Cola, bebia muito, depois que eu tive uma úlcera não posso mais. Ora, se uma úlcera te impediu de tomar Coca-Cola, então o compromisso com Jesus pode te impedir de ver um filme pornográfico, não pode? Então, por que uma doença te impede de fazer alguma coisa, mas por Jesus você acha que não precisa, não vale a pena? Você pode se manchar, se lamear tudo. Então, é disso que Paulo está falando. E a liberdade cristã implica em uma vida frutífera. Mas antes da gente chegar aqui na liberdade cristã, que vem os frutos do Espírito, eu quero
falar sobre as obras da carne, que é o que a gente estava falando. Então, você tem, vamos dizer assim, duas criaturas dentro de você. Uma é a carnal, outra é a espiritual. Você vai decidir alimentar qual? Se você decidir alimentar a carne, então qual a consequência desse viver na carne, desse cultivar essa velha vida, o mundanismo, fazer alianças, né, com o diabo, com o mundo, com as coisas do mundo? Porque a carne cobiça, eu estou lendo para vocês no 5, verso 17. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. O 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que tais coisas cometem não herdarão o reino de Deus. Então, presta bem atenção que ele não está dizendo que esses são os pecados. São as obras. Isso quer dizer o que? São as consequências de você andar na carne. Ah, não, mas eu não preciso viver orando, lendo a Bíblia, porque eu não prostituo. Mas aí, e a ira? Você é daquele que não pode olhar para você atravessado, que você explode? É como uma mina terrestre, esbarrou, explodiu? Então, às vezes, você não tem um pecadinho que você acha, você não tem um pecadão que você acha que é grande, mas o pecadinho te pega. E ele te pega por quê? Porque você está cultivando o seu ego, a sua carne, a sua vaidade. Então, isso é carne. Mas as obras do Espírito, vamos lá para o verso 22, ele diz, caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E ele diz, contra essas coisas não há lei. Então, quem está se relacionando com o Espírito Santo de Deus tem como consequência essas características em si e ele não está debaixo da lei. A lei nada pode contra essas coisas. Então, de repente, eu me torno uma pessoa alegre, mansa. Manso é domado, tá? Não é aquele paciencioso que quase não dá conta de falar, não. Manso é domado. Então, agora ele é obediente. Tá? Quando Deus fala que Moisés era o mais manso sobre a terra, ele não está falando que ele era dócil, não. Ele está dizendo que ele foi amansado. Então, ele aprendeu a obedecer, a se submeter ao Senhor. Certo? Vamos para o capítulo 6. A liberdade cristã implica andar com pessoas pelas quais Jesus deu a sua vida na cruz. Então, no capítulo 6, verso 1 diz assim, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido de alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai-o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Né? Então, a liberdade em Jesus Cristo promove uma vida relacional com sabedoria e inteligência. Vida relacional é o quê? Nós nos relacionamos com os outros, todos que somos de Cristo, apoiando uns aos outros, e se de repente alguém cair, eu não vou apontar o dedo e dizer, eu sou santo, o outro é pecador. Não, muito pelo contrário. Quando eu cultivo um relacionamento com o Espírito Santo de Deus e eu vejo o outro cair, meu coração dói. E eu vou lá ajudá-lo a se levantar, incentivá-lo a tentar de novo e lembrar da graça. Você pode começar de novo. Vamos lá, vai dar certo. Sabe, ombro a ombro, vamos caminhar juntos. Porque se alguém aponta o dedo, então ele não está andando assim com o Espírito Santo de Deus. Ele está cultivando a carne. Naquele momento, o fruto da carne se manifestou. Né? E vamos à frente.
E ele diz que nós não devemos fazer de ninguém uma presa nossa pelo jugo da culpa. Então, a pessoa caiu, agora de repente ele tem que fazer penitência, Deus vai tratar com ele, Deus vai discipliná-lo, e tudo que vem de luta pela frente é porque tem pecado oculto, é porque tem que pedir perdão. E vamos ver os grandes homens de Deus, João Batista, Jesus, então tinha pecado oculto. Por isso que João Batista foi degolado. Então, Paulo sofreu açoites e tudo que tinha pecado oculto? Não. Faz parte da vida cristã sofrer por amor a Cristo. Presta atenção. O mundo não nos aceita. O mundo nos odeia. Por quê? Porque nós manifestamos as suas obras que são más. Vamos dar um exemplo rapidinho? Se você trabalha numa repartição, num lugar, numa escola, onde for que você trabalhe, e você faz as suas coisas direitinho, com honestidade, cumpre seu horário, tem um vocabulário, né, pelo menos sociável, é simpático, é amoroso, vai ressaltar a aspereza, a desonestidade, a malcriação do outro que não está na luz. E, obviamente, aquele outro vai ter raiva de você, porque todo mundo gosta de você, todo mundo te aceita, e ele não. E, às vezes, até você pode até ser mandado embora, porque afirma que é alguém que vai lá, falsifique um valor, faça um caixa 2 e você vai se recusar. Então, não tem vida fácil. Quer vida fácil? Então, como disse o irmão uma vez, irmã, eu quero sossego. Eu falei, quer sossego? Então vem cá, vou te fazer a oração de sossego. Senhor, a irmã está cansada dessa vida de sofrer, então leva ela, Senhor, porque ela está cansada. Não, mas eu não quero morrer. Eu falei, mas você quer sossego? Vai morrer, filha. Sossego só no céu. Aqui é luta e luta todos os dias. Nós somos luz e vamos incomodar as trevas. Então, tira o seu cavalinho da chuva. A vida está muito legal, está bacana. Vai para o seu quarto, joelha na beira da sua cama, pede perdão a Deus, fala, Senhor, me mostra onde é que eu tenho que consertar. A vida está doída, o mundo está te perseguindo, colegas, então ora por eles, porque você está sendo influência na vida deles, você está sendo luz. E essa luz está incomodando as trevas que eles estão. Então eles estão precisando de oração para se tornarem luz também. Isso é muito importante. E Gálatas 6,8 diz uma coisa interessante. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Não vamos entrar naquele negócio de lei da semeadura, mas que é uma verdade. Quem semeia vento, colhe tempestades. Né? Então, se você semeia abacate, você não vai colher banana. Então, você semeia o Espírito, você semeia realmente ler a palavra de Deus, você semeia cultivar boas amizades, andar com o povo de Deus, pessoas que falam a mesma língua que você. Você vai colher fortalecimento, você vai colher intimidade com Deus, você vai colher ter apoio quando precisa e apoiar quando alguém precisa. Agora, se você prefere andar com o mundo, contando piadinhas, ouvindo piadinhas, vendo vídeos, filmes, ao invés de estar, às vezes, ouvindo uma pregação, você vai colher diferente, porque, de repente, quando você precisar, aí você vai ter vergonha, às vezes, de procurar o pastor, os irmãos não vão te conhecer, não vão saber se você está mal ou bem, ou se é porque você é mal-humorado mesmo, então, vai colher, às vezes, coisas que não precisava. Né? E a liberdade cristã implica o entendimento de que a nossa glória é a cruz de Cristo. Então, não adianta você buscar aplauso, esperar que as pessoas vão te aplaudir, esperar que vão te elogiar. Lembra? Jesus curou 10 leprosos. Só um voltou para dizer obrigado. E era um estrangeiro. Tá? Então, nós estamos nesse mundo para ser luz, para dar o exemplo, para mostrar o caminho. Muitos vão ouvir, mas ainda não vão ouvir. Muitos vão tentar te desviar do caminho, tirar de cabeça. Mas tudo isso com perseguições, com aflições, tribulações. Porque Jesus disse, se odiaram a mim,
odiarão a vós. Se ouvirem a mim, ouvirão a vós. Então, se eu quero seguir Jesus, Jesus não recebeu glória neste mundo. Ele recebeu a cruz para que eu possa reinar na glória com ele. Então, esquece esse negócio de vida mansa, de prosperidade e outras coisas mais. Então, qual a liberdade que realmente nós buscamos? Liberdade do pecado, a libertação do pecado, a libertação do sistema mundo, da escala de valor do sistema mundo, ou nós buscamos a libertação apenas de não precisar de trabalhar, não precisar de viver fazendo conta para o salário dar? Qual é o tipo de liberdade que você busca? Qual é o tipo de liberdade que você acha que vai promover a sua glória? O status? A glória pessoal? Direito seu buscar isso. Mas não é disso que a Bíblia fala. Não é disso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que quando eu busco a glória de Deus e eu vou junto com meu irmão, dando apoio para ele, sendo apoiado por ele, buscando essa vida que realmente é uma contracultura, eu vou contra essa maré do mundo, então eu tenho a verdadeira liberdade. Eu não sou obrigada a fazer o que todo mundo faz. Eu não sou obrigada a fazer o que a minha carne faz. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ah, mas todo mundo bebe um vinhozinho. Ah, que legal, todo mundo bebe. Mas eu não. Ah, porque você é crente? Não, porque eu não quero beber. Eu decidi que eu não vou me contaminar com o mundo. Lembra de Daniel? Mais ou menos por ali. Certo? Então, vamos a lembrar-se disso. A glória é de Jesus. Nós vamos nos gloriar na cruz. Nossa, mas você mudou demais, você está tão bonzinho. Jesus me transformou. Esses dias alguém me ligou e disse, você é religiosa? E eu disse, não, eu não sou religiosa. Eu tive um encontro pessoal com Jesus. E fui transformada por ele. Então, às vezes, as pessoas confundem ter uma nova vida, ter um compromisso assumido com Jesus com religiosidade. É como uma moça solteira que se casa. Agora, a visão é outra. O padrão de comportamento é outro. Não dá para comportar da mesma forma quando era solteira. Quando ela se torna uma mãe de família, agora ela tem filhos, tem marido, tem casa. É só cultural? Não. Você muda. Não adianta. Não dá para agir como alguém que chega em casa e tem mamãe para lavar roupa, para fazer comida e você não precisa se preocupar, não. Agora a mamãe é você. Então é você quem vai cozinhar, é você quem vai lavar a louça. O marido pode ajudar? Pode. Mas quem deve cuidar para que tudo funcione bem é a mulher casada, né? Então, uma solteira cuida das coisas de Deus, assim a Bíblia diz, e a casada de como agradar o marido. Apesar que a nossa cultura investe tudo, mas isso aí também é outra história. Conclusão. Liberdade é um bem precioso e inegociável. Liberdade que Paulo quis dizer sobre a imposição posta pela lei, como viver esta liberdade cristã. Como que a gente pode viver? Primeiro, aprenda a dizer não para as coisas que contrariam sua liberdade em Cristo Jesus. Jesus faria? Então, se Jesus não faria, eu não faço. Né? 2. Aprenda e desenvolva atitudes que promovam o reino de Deus com fé e honradez. Você agora promove o reino de Deus, não você. Não é você que tem que aparecer, é o reino de Deus. Né? Porque você representa um reino. Você é embaixador de um reino. Você não representa mais a si mesmo, você representa a Jesus. Terceiro, não negocie jamais a sua liberdade em Cristo Jesus por uma liberdade que seja enganosa, perniciosa e escravizante. Não negociamos nossos valores. Mas você não precisa. Não, eu não preciso. Mas eu sou assim. Eu quero ser assim. Tá? Quarto, permita que o Espírito Santo reproduza em sua vida a vida de Jesus na semeadura espiritual e na frutificação do bom fruto. Então, como
que você vai permitir isso, que o Espírito Santo de Deus reproduza na sua vida essa frutificação. Vivendo a palavra, aprendendo essa palavra, falando dessa palavra, tendo experiência pessoal com Jesus, caminhando com Ele todos os dias. Assim você vai ser um representante leal, autêntico e com certeza reconhecido por Jesus. Amém? Muito obrigado, turma. Deus abençoe. Fiquem na graça e paz de Jesus. E não se esqueçam de orar para que o Espírito Santo de Deus dê entendimento a todos nós. Graça e paz a todos.